Nós queremos prosseguir com o assunto que já começamos antes. O assunto que é a instituição da família e os tempos do fim. E o tema geral da conferência, como os irmãos sabem, a família normal... Não, é cristã normal, né? Toda vez eu fico confundindo. A família cristã normal nos tempos do fim. Estamos refletindo, desde a minha primeira mensagem, a primeira sessão, ontem de manhã, sobre o que é a família normal. E nós estivemos vendo, eu vou fazer uma pequena revisão, porque na primeira sessão eu não consegui falar tudo que estava nas minhas anotações aqui. Tudo que eu tinha programado para falar, porque faltou o tempo. Então eu vou revisar um pouco daquela primeira sessão, para a gente voltar ao assunto que eu comecei a tratar com os irmãos, para em seguida passar para a próxima parte do assunto. Então vamos começar lendo novamente os versículos que lemos também na primeira sessão, começando em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Para trazer muitos filhos à glória. Romanos 8, 29, mais uma vez. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. E Efésios 5, 18. Eu creio que muitos irmãos já decoraram esse versículo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou acrescentar mais um versículo no Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa é uma pergunta que o salmista faz. Se os fundamentos estiverem destruídos, o que é que o justo pode fazer? Nós já refletimos sobre isso com o irmão Cláudio. Os fundamentos da criação de Deus relativa à família, a origem da família, a instituição da família pelo próprio Deus, sendo um conceito divino. Esse é o fundamento. Aquilo que Deus se propôs no seu coração desde antes da fundação do mundo. O eterno propósito de Deus. E a família tem um lugar dentro desse eterno propósito de Deus. O livro de Efésios nos ensina que Deus já teve um propósito no seu coração. Nós falamos como se Deus fosse humano, não é? Deus tendo um coração. Mas é bem assim que a Bíblia nos ensina. Deus tinha no seu coração um propósito antes de criar o mundo. E então Ele criou o universo. Ele criou a terra. Ele criou os homens. E Ele criou tudo o que há na terra. Tudo dentro do propósito divino, aonde Ele vai levar todas as coisas. E nós vamos estar estudando esse assunto em relação à família nesses próximos dias ainda, se o Senhor permitir. Então eu leio esses 3 versículos de Hebreus 2:10, Romanos 8:29 e Efésios 5:18 para colocar o assunto da família dentro do eterno propósito de Deus. Porém, como nós vimos ontem, Deus estabeleceu uma ordem. Deus ordenou todas as coisas na criação. Porém, veio Satanás e ele causou uma terrível confusão, desordenando as coisas que Deus criou. Então eu mostrei ontem essa figura aqui.
Eu vou tentar fazer melhor do que ontem, porque eu percebi que estava meio complicado manter tudo de uma forma estável. Então, vou procurar fazer melhor. Os irmãos se lembram? Isso aqui simboliza a perfeição do primeiro casal, uma parte e uma contraparte. Esse aqui sendo o sinal de um homem, esse aqui sendo o sinal de uma mulher. O que eu esqueci de mostrar depois que Satanás começou a trazer a confusão é o que ocorre hoje em dia em muitos países por aí. E é isso aqui, veja só. Se eu viro isso aqui, fica esquisito, não fica? Não existe mais um círculo redondo, perfeito, sendo esse aqui o símbolo de um homem e esse aqui o símbolo de um homem, dois homens. Se você junta dois homens, você não tem uma perfeição. E a mesma coisa com duas mulheres. A mesma coisa. Não é algo perfeito, mas é o que Satanás está propagando nos dias de hoje. É o que está ocorrendo mais e mais. E ontem eu falei que o mundo está se orgulhando de ter outras formas de casamentos. No país onde eu vivo, o casamento de homossexuais foi legalizado, é perfeitamente dentro da lei holandesa. Então nós vimos que Satanás, como príncipe deste mundo, ele misturou todas as coisas que Deus colocou em ordem. E ele causou uma desordem na criação de Deus e na sociedade dos homens. Quando Satanás começou a agir, ele começou a causar destruição. Lá em João 8:44, nós já vimos com outro irmão que ele já é chamado o pai da mentira. O método que Satanás está usando para corromper a mente dos homens é usando a mentira. E não é só a mentira em palavras, mas é a mentira em ações, em pensamentos e em atos. Se nós não caminhamos na verdade, nós estamos caminhando na mentira. E veja só o que causou. Brevemente, para economizar um pouco do tempo, rapidamente, no livro de Gênesis, nós conhecemos muito bem a história de Adão e Eva. Nós vimos lá que Satanás se apresentou na forma de uma serpente e falou uma mentira para Eva. Ele apresentou para Eva como seria agradável se ela desobedecesse a Deus. E o que ela iria receber de felicidade, de agrado, se ela tomasse do fruto proibido. E veja como Satanás é mentiroso. Uma vez eu li ou ouvi um ditado sobre Satanás, sobre a estratégia que ele tem, quando ele vem tratar conosco, como homens. Ele te promete uma coisa maravilhosa. Em seguida, ele te dá um pouquinho daquilo que ele prometeu. E enfim, ele toma tudo de você. Ele te rouba tudo que você tinha. Essa é a estratégia de Satanás. Se você crê nas mentiras de Satanás, o final vai ser destruição total. Então, ele apresentou a Eva que seria maravilhoso para ela tomar daquele fruto proibido e desobedecer a Deus. Então, Eva estava sozinha. Ela provavelmente se distanciou de Adão e de Deus. E ela não consultou a Adão o que ela deveria ter feito. Ela não consultou a Adão. Mais tarde a gente volta nesse assunto. Então ela comeu do fruto proibido e ela levou a Adão e ele também comeu do fruto proibido. Também desobedeceu a Deus.
também caiu na mentira. E o resultado foi, como nós todos conhecemos, o que Deus falou, que seria o julgamento da desobediência. No dia em que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. E muitas vezes não compreendemos que Adão e Eva ainda viveram por volta de 900 e poucos anos. E então, como é que eles morreram naquele dia? Mas espiritualmente falando, foi naquele dia que eles morreram. O fruto da desobediência, o fruto de crer nas mentiras de Satanás. Então nós vemos na segunda geração, isso foi a primeira geração. Na próxima geração, nós vemos o primeiro homicídio. Abel, Caim matou a seu irmão Abel. O primeiro homicídio. Pouco mais adiante, na sétima geração, lá em Gênesis 4, nós vemos Lameque. Eu vou abrir brevemente. Lameque. As palavras que ele diz, no versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, a primeira vez que nos aparece um casamento com 2 mulheres. Não uma, mas com 2. E então diz, mais adiante, versículo 23, disse Lameque às suas mulheres Adá e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Nós vemos que a violência começou a entrar no gênero humano. A violência. Satanás destrói. Quando a gente chega a Noé, o que já temos lido antes, ontem e também hoje, Gênesis capítulo 6, nós vemos que todos os pensamentos do homem eram corrompidos e tudo que ele pensava eram maus pensamentos, com a exceção de Noé. Mas todos os homens tinham suas mentes, seus pensamentos corrompidos. Então, chegou o ponto que Deus se arrependeu de ter criado o homem e queria destruir a toda a raça humana. O resultado da mentira de Satanás. Graças ao Senhor, ele achou Noé. E ele achou graça em Noé. Mais adiante, Gênesis 18, 19, nós vemos o tempo de Ló, os dias de Ló. E nós provavelmente vamos voltar a esse assunto com outro irmão, com o irmão César. Não sei, não quero falar o que o irmão vai falar, mas ele anunciou que ia falar de Noé e de Ló, e ainda estou esperando que ele vai falar sobre Ló. Ló morava em Sodoma, e a essência do pecado em Sodoma me parece que é o homossexualismo. Pela narração da palavra de Deus. E Deus decidiu que destruiria a cidade de Sodoma, porque não foram achados nem sequer 10, ou era assim? Nem sequer 10 justos, se não me engano. Porque Abraão foi diminuindo, começou com 50, 45, 40, 30, 20, eu acho que ele terminou com 10. Mas nem os 10 foram achados. Então nós vemos, irmãos, o resultado da mentira de Satanás, como ele corrompeu a mente humana. Mais adiante, na época da escravidão do povo de Israel no Egito, nós vemos que Faraó queria terminar com esse povo. O meio pelo qual, nós vemos lá naquela história, o meio pelo qual Satanás age e exerce seu reinado é o medo. Quando o povo de Israel começou a crescer, se ampliar na terra do Egito, Faraó e seu povo ficaram com medo deles, porque eles estavam se aumentando mais e mais.
e eles tinham um temor de que os israelitas iam guerrear contra eles, se rebelar e acabar com o povo do Egito. Então é o medo que motivou o faraó e seu povo a tomarem atitudes contra o povo de Israel. A primeira coisa que ele falou: mata todos os filhos homens. As parteiras tinham que fazer isso. Mas porque temiam a Deus, elas não o fizeram. Mas elas eram obrigadas a matar todos os homens. O que acontece se todos os meninos são mortos? Não vai ter uma próxima geração após eles. Vai terminar o povo depois de mais uma geração. Então nós vemos toda vez a estratégia de Satanás, corrompendo o que Deus fez. Possivelmente voltando um pouquinho em Gênesis 6, é bem possível que aqueles filhos de Deus mencionados no capítulo 6 sejam anjos caídos que se misturaram com as filhas dos homens e produziram gigantes como frutos daquele juntamento. Eles também deixaram a sua ordem, porque Deus nunca quis que anjos se misturassem com homens. Então, irmãos, nós vemos que essa é a estratégia do diabo. Onde Deus estabeleceu uma ordem, ele começa a confundir essa ordem, causando desordem. E o que é normal passa a ser considerado anormal. E o que é anormal começa a ser considerado normal. O irmão Watchman Nee escreveu vários livros. Um dos mais conhecidos e um livro muito precioso é A Vida Cristã Normal, que é lida por todo mundo, creio eu. A vida cristã normal. E normal significa também tem a vida normal da igreja cristã e tem mais outras. A normalidade é o que Deus intencionou para o homem. Aquilo é normal. E o resto é anormal. E nós não devemos crer nas mentiras do diabo. Falando isso, nós vamos passar para o assunto de hoje. E vamos ler novamente Gênesis capítulo 2. Para hoje eu tenho duas partes. E a primeira parte é como se forma uma família normal, de acordo com a palavra de Deus. Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor deu, Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus tirou a costela de Adão, formou Eva e a trouxe para Adão. Esse foi o primeiro casamento. Deus fez uma mulher e a deu a Adão. Depois, é dito aqui, o homem deixará seu pai e sua mãe, então o filho homem, deixa seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, se unirá à sua mulher. Então eu queria pensar um pouquinho sobre a maneira em que esse homem, esse filho, deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Eu creio que estou vendo bastante jovens aqui. Eu não sei, eu acho que eu não vou pedir para levantar as mãos aqueles que ainda não são casados e comprometidos em relação ao casamento. Mas a palavra que eu quero deixar com vocês é justamente para aqueles. O resto pode ficar também, não precisa sair não.
Todos podem ouvir, porque às vezes pode ser de proveito para passar para mais alguém. Mas é um assunto de grande importância nos nossos dias. Como é que os filhos, quando crescem, devem se preparar para casar e se unir à sua mulher? Porque aqui está falando que é o homem que deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então vamos ver um capítulo, exemplo, que nós vemos em Gênesis 24, ilustrativo de como a Bíblia ensina um método de como um filho achou uma esposa. Gênesis 24. Eu acho que eu vou ler uma boa porção, então vou procurar ler um pouco rapidamente para nós conhecermos bem essa história e extrairmos dela vários princípios que o Senhor nos ensina e que podem ser de grande ajuda para jovens que têm um desejo de se casar, mas ainda não conhecem qual é a vontade de Deus relativo ao casamento, para eles pessoalmente. Então eu começo no versículo 1, Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos.
E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Em seguida, vou pular um pedaço aqui, porque então ele vai para a casa da Rebeca e da sua família, e ele explica tudo. E quando ele terminou de falar o seu relato, de como ele tinha orado e sido enviado, e como o Senhor confirmou a sua vontade para ele, dando o sinal que ele tinha pedido. Versículo 49. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência, agora é o servo falando com a família. E verdade, a meu Senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Em seguida ainda vem aquele episódio de que ele deseja partir e eles ainda desejam que ela fique mais uns 10 dias para poder despedir direitinho, para ter um tempo de se acostumar à situação nova, que ela vai partir para longe, não vem mais para casa. E ele não dá tempo. Ele diz: eu preciso ir. O Senhor confirmou. Agora nós precisamos agir. E chega o momento que o irmão e o pai pedem à própria moça: você quer ir com ele? E ela disse: sim, eu irei. Só um parênteses aqui, irmãos. Eu lembro muito bem que anos atrás, um irmão muito idoso, que estava morando na Austrália, tinha sido missionário na Índia e nos Filipinos, ele veio nos visitar, pregou uma mensagem sobre esse capítulo, relatando aqui que esse servo é uma figura do Espírito Santo, que Abraão é a figura do Pai que está nos céus, e que Isaac é a figura de Jesus Cristo, Filho de Deus, e que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai para procurar uma noiva para o Filho. E aquilo tocou bastante no meu coração. Não é uma história por si própria, mas essa história fala de uma verdade espiritual que nós devemos ter na frente das nossas mentes, dentro das nossas mentes, nos nossos corações. E esse é o contexto em que queremos colocar o assunto da família e a formação de uma nova família. Abraão era idoso, você sabe muito bem que ele teve Isaac quando ele já tinha 100 anos de idade, ele já era idoso, ele não sabia quanto tempo viveria ainda, e ele queria providenciar para o seu filho uma noiva, uma esposa, para a próxima geração, mas não qualquer uma. Então vamos ver aqui alguns princípios que nós podemos aprender nessa história, para aqueles que ainda estão nessa situação, que desejam se casar, mas ainda não conhecem qual é a vontade de Deus para se casarem.
Então siga os princípios que Deus nos ensina na sua palavra. A primeira coisa que esse servo faz, ele leva o caso de volta para Deus. Faça isso, jovem. Leve o caso para Deus. Busque em primeiro lugar a sua vontade. Busque o seu reino e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O servo ora. Ele recebeu uma comissão de ir na terra de Abraão. E ele chega lá e ele pensa, como é que eu vou saber quem que vai ser que eu vou ter que escolher para o filho do meu patrão? Então ele ora a Deus, ó Senhor, mostra-me. Ele pede um sinal. É versículo 7 e versículo 12. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E depois versículo 12, e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor. Então, Abraão disse para ele, um anjo vai diante de você, ele vai escolher por você. Então ele chegando lá, ele pede a Deus, mostra Senhor, usa de bondade para comigo e para com meu patrão. Faça bem-sucedida a minha comissão. E ele coloca um sinal. O segundo princípio é confie no Espírito Santo para agir por você. Se o Espírito Santo está agindo, ele não vai escolher qualquer uma. Não considere um incrédulo ou uma incrédula, dos dois lados. Não considere casamento com alguém que não é nascido novamente. Porque a palavra de Deus claramente diz, aqui nesse texto, Abraão proíbe o servo de escolher uma moça dos povos no meio dos quais ele habita. Ele também proíbe o servo de levar o filho de volta para a terra de onde ele veio. Porque Abraão era um homem que recebeu uma visão de Deus. E ele sabia que ele tinha que viver nessa terra que Deus prometeu para ele. Então o filho também não podia voltar. O filho também devia habitar na terra da promessa. Mas lá moravam povos que não conheciam ao Senhor. E ele proibiu o servo de tomar uma moça daqueles povos que não conheciam a Deus. Esse é um princípio. Se o Espírito Santo está guiando, se você está buscando com quem vai se casar, ele não vai escolher uma pessoa que não nasceu novamente para você. 2 Coríntios 6, no Novo Testamento, Paulo explica claramente versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo explica aqui claramente que aqueles que fazem parte do templo de Deus,
que nasceram novamente, que receberam a vida de Jesus Cristo, que fazem parte da casa de Deus, não podem se misturar com aqueles que não são parte do templo de Deus. Um jugo desigual, um jugo é aquele... O que eu conheço de um jugo é quando 2 bois estão puxando um arado, uma carroça, ou seja o que for. E o jugo é colocado no ombro dos 2 bois. E juntos eles trabalham puxando aquilo que está atrás deles. O jugo desigual é quando você coloca um boi com um jumento, ou um cavalo. E aqueles que têm alguma experiência com agricultura sabem que não funciona. Tem que ser 2 iguais, 2 animais iguais. E o jugo desigual é quando os 2 não são iguais. E um crente e um incrédulo não são iguais e não tem nada em comum, espiritualmente falando. Você pode ter muitas coisas em comum a nível humano, a nível de emoções, a nível de raciocínio, a nível de estudos, a nível de linguagem, a nível de cultura, mas é tudo terrestre. Espiritualmente falando, o crente, o filho de Deus, não tem nada em comum com aquele que não é filho de Deus. Portanto, um casamento entre um filho de Deus ou uma filha de Deus com outra que não é, ou outro que não é, não dá certo, espiritualmente falando. Aqui voltando a Gênesis 24, diz que o servo chegou na terra onde ele devia ir, e ele foi a um poço de água pela tarde. Eu tenho que mostrar aqui que as coisas que eu estou falando não são todas a minha invenção, mas eu extraí bastante desse livrinho aqui, que eu encontrei aqui entre os livros do irmão Wilson, de Tesouro Aberto. Mas para quem não consegue ler, que está de longe, O Propósito de Deus para a Família, pelo irmão Stephen Kahn. Eu não sabia que esse livro estava em português, mas se vocês quiserem comprar, eu não sei quantos exemplares o irmão Wilson tem aqui em estoque, mas vale a pena reler aquilo, porque eu só estou tirando alguns princípios desse livro. Mas o irmão Stephen pregou essas mensagens em 1974, quando ele era jovem. Hoje ele está com 105 anos. Então, os que calculam rapidamente, ele devia ter uns 60 e poucos na época. Ele representa esse poço de água como o lugar onde a graça da vida jorra, o lugar onde é o ajuntamento dos cristãos, onde eles buscam a água da vida. Então ele mostra que, por essa razão, você não deve procurar alguém que não seja do povo de Deus. O terceiro princípio: esteja atento para a beleza de caráter e não só para a beleza exterior. Quantas vezes Satanás trabalha nas nossas vidas e tenta a nos distrair, fazendo-nos olhar para coisas que, espiritualmente falando, não são de valor, não são de importância. Nós somos atraídos como homens pela beleza exterior. Eu confesso a vocês que foi meu caso também antes de casar com a Karima. Eu fui atraído primeiramente pela beleza exterior. Mas não foi a razão que eu casei com ela. Nós devemos olhar, como nós vemos aqui nesse capítulo de Gênesis 24, para a beleza interior. Porque a Rebeca era muito formosa, diz o texto. Mas qual a convicção que esse servo recebeu?
de que ela era a escolhida para o filho do seu Senhor, é o sinal que ele pediu. Ele ia pedir apenas água para si mesmo. Um viajante que chega lá com os camelos e está com sede e pede a moça para dar um pouco de água para ele. 1 copo, 2 copos, 3 copos talvez. Aí chega, né? Mas aí ele pede ao Senhor que essa moça não dê só aqueles poucos copos de água que ele consegue tomar, mas dê também aos camelos. E eu não sei se os irmãos sabem quanto que um camelo consegue beber. Eu não sei exatamente, mas eu ouvi falar que é muita coisa. E ela, por si própria, deu de beber primeiro ao servo, ao estranho que estava lá, sem conhecer quem que era, e por si própria ofereceu de dar de beber a todos aqueles 10 camelos também, que era um trabalhão. E então, diz, o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Se ela não tivesse dado de beber a todos aqueles camelos, o servo saberia, esta não é a escolhida para o Isaac. Então ele estava atento, ele estava admirado de vê-la, ele estava sentado, olhando, calado, vamos ver o que acontece. Mas ele queria a confirmação da beleza de caráter nessa moça. Provérbios, capítulo 10, 30. Versículos 10 e versículos 30. Provérbios 31, desculpa, eu devo ter falado errado. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mulher virtuosa. Versículo 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não tem nenhum problema se a moça é bonita. Tudo bem. Mas não olhe só para a beleza exterior da moça. Olhe para a diligência do seu coração, para o caráter interior. Busque aquela que teme ao Senhor. O propósito de Deus é de fazer uma unidade. O homem deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher e serão os dois uma só carne. Se formarão uma nova unidade, mas essa nova unidade tem que se juntar no mesmo nível de desejo para o Senhor, no mesmo nível de vida, no mesmo nível de temor do Senhor. Então, você tem que pensar assim, se você está considerando uma moça, será que nós juntos poderemos servir ao Senhor? Será que, se o Senhor nos juntar, nós juntos estaremos servindo ao Senhor? Então, irmãos, aqui nós estamos olhando do ponto de vista do filho que está buscando uma noiva. E a palavra diz, o relato de Adão e Eva é que Deus preparou a mulher e a trouxe para Adão. Então nós vemos que a iniciativa, normalmente falando, seria do filho homem. Ele sai da casa de seus pais, encontra uma esposa e vai, se une com ela, forma uma nova unidade. Não é que não haja casamentos bons onde algo começou no coração da moça. Mas no caso da moça, no caso da filha, espere no Senhor. Espere até o Senhor preparar o noivo que Ele tem para você.
São princípios que são de grande ajuda para encontrarmos a pessoa que Deus escolheu para ser a sua parceira ou seu parceiro na vida. E esse mesmo irmão que eu estava falando, que falou sobre esse capítulo de Gênesis 24, ele nos ensinou na época, alguns estudantes da minha idade, mas alguns eram um pouco mais avançados em idade, que estávamos juntos com o desejo de servir ao Senhor. Na nossa história, nós éramos estudantes de uma faculdade de agronomia tropical, em Deventer, na nossa cidade, onde moramos hoje também. A faculdade foi embora, mas nós ainda estamos lá. Na época, a maioria era estudantes homens que queriam estudar agronomia tropical. Então, entre os irmãos, que muitos vieram como estudantes dessa faculdade e começaram a reunir juntos, eram muitos jovens homens. E tinha muito poucas jovens mulheres. Então, os irmãos começaram a orar para ter um casamento, procurando uma esposa para o futuro. E esse irmão passou em uma das suas viagens, ele nos deu um auxílio de como podemos conhecer a vontade de Deus nessas decisões tão importantes na nossa vida. O casamento, com quem vou me casar, qual a profissão que eu vou exercer no futuro e qual o lugar onde que eu vou morar. Decisões que são importantes porque tem muitas consequências para a nossa vida. E tem um monte de decisões pequenas que nós fazemos a cada dia, não é? Mas essa é uma decisão que tem grandes consequências. Se você casa com uma pessoa errada, você não pode desfazer aquilo, de acordo com a palavra de Deus. Então, são decisões muito sérias e é necessário conhecermos a vontade do Senhor para recebermos aquela paz e alegria nos nossos corações de que Ele está conosco, de que Ele se agrada do caminho que nós estamos indo. Então Ele nos ajudou mostrando, Ele deu o exemplo, a ilustração do porto de Sydney, na Austrália. Ele morava na Austrália. Ele disse o seguinte: os navios, o porto de Sydney é muito perigoso para entrar com os navios. Porque tem rochas, não sei exatamente como é a situação, mas é perigoso para entrar porque pode causar um naufrágio se o capitão do navio cometer um erro. Então, o que eles fizeram, em vários lugares, já antes do porto, eles colocaram lâmpadas, luzes, 4 luzes. E disse ele que se as 4 luzes estivessem numa fileira só, se o capitão pudesse ver as 4 luzes numa fileira, então ele podia seguramente entrar no porto por aquele rumo. Se não tivesse numa fileira só, numa linha, havia perigo. E esse era o sinal para ele poder entrar no porto seguramente, sem causar danos. E ele usou essa ilustração das 4 luzes, dando 4 confirmações de que você está caminhando no caminho do Senhor em decisões tão importantes como essa que é a do casamento. A primeira é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Eu acho que a maioria dos irmãos não precisa procurar, porque conhece decorado. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, em primeiro lugar, a confirmação da palavra de Deus. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, coloque o caso diante do Senhor e peça ao Senhor para falar ao teu coração e confirmar no teu coração com a sua palavra. Se o Senhor falar com você pessoalmente e confirmar no teu coração que essa é a vontade dEle, você tem uma base para crer que está no seu caminho, que é da sua vontade. O segundo,
E é importante que os 4 estejam numa linha só, certo? Confirmando um ao outro. Um só não é suficiente. A segunda confirmação, o Espírito de Deus. Em Romanos 8, versículo 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu tenho anotado lá, nas minhas anotações dessa pregação desse irmão, nessa mensagem, que ele disse, no inglês, dá para se falar e no português também. O Espírito Santo é residente ou ele é presidente? É uma pequena diferença na palavra, mas é uma grande diferença na verdade do teu caminho. Todo filho de Deus tem o Espírito Santo residente no seu coração. Mas nem todos os filhos de Deus conhecem o Espírito Santo como presidente do seu coração. Outra coisa que ele falou, você tem o Espírito de Deus ou o Espírito de Deus tem você? Vejam a diferença. Eu tenho o Espírito. Não, o Espírito tem a mim. É uma questão de quem governa. Eu estou no trono do meu coração, então eu tomo minhas próprias decisões. Ou o Espírito está no trono do meu coração e Ele toma as decisões por mim. Ele é o presidente da minha vida. O Espírito testifica no interior do coração se a palavra que você recebeu é realmente de Deus. Eu lembro de um exemplo que eu ouvi muitos anos atrás, de uma pessoa que queria muito se casar com uma certa moça, e se não me engano, a moça chamava paciência, em inglês, patience. Os africanos às vezes dão esses nomes, peace, grace, patience, para quem fala inglês, paciência, graça, paz, e mais outros nomes assim. Então essa moça chamava Patience, e o irmão queria muito se casar com ela. Mas ele sabia que ele tinha que buscar a vontade de Deus, então ele pediu a Deus, ó Deus, fala o meu coração e confirma a tua vontade. Ele abriu a Bíblia e ele viu uma palavra lá, vocês têm necessidade de paciência. E ele sabia imediatamente, essa é a resposta de Deus. Tendes necessidade de paciência. Mas o coração dele não estava aberto para receber qualquer resposta de Deus, mas já estava programado para receber uma confirmação dessa pessoa que ele já tinha escolhido para si. A gente pode se enganar, irmãos. É por isso que tem mais um terceiro. A paz de Deus. Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Se nós colocarmos a situação diante do Senhor, Senhor, tu me deste uma palavra, o Espírito testifica, eu estou disposto a receber o governo do Espírito Santo na minha vida. Se Ele confirmará a minha jornada ou não, nós lemos no versículo em Gênesis 24. Então eu coloco diante de Deus e peço ao Senhor, Senhor, dê-me a tua paz, se isso realmente vem de ti, paz interior, e se não, remove essa paz interior. Eu já tive essa experiência de que quando estava num determinado caminho que pensava que era de Deus, mas a paz estava indo embora, que eu me sentia inquieto e que eu tive a impressão, o registro interior, o registramento interior de que Deus não estava comigo naquele lugar.
Eu ouvi testemunhos de outros irmãos assim. A paz é removida e em lugar da paz vem uma inquietude dentro do teu coração. Se isso acontece, volte atrás, volte para Deus e peça de novo. É realmente da tua vontade, Senhor? Ou não é? E enfim, a quarta luz. A família de Deus. Essas três primeiras, ainda existe um risco de você se enganar a si mesmo, porque o seu coração é enganoso e pode te enganar. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Mas o quarto envolve outros irmãos, a família de Deus, a comunhão dos santos. Se chega um momento que você tem uma convicção de que aquela pessoa deve ser a pessoa escolhida para você se casar, apresente o caso a outros irmãos mais maduros, talvez não a toda a igreja de uma vez, né? Mas talvez aos presbíteros da igreja, aos seus próprios pais, se eles são crentes. Apresenta o caso e peça-os para orarem com você, para confirmarem se isso tem uma confirmação no coração deles. Eles que não são preconceituosos, como você pode ser. Não estou dizendo que você é, mas você pode ser. E para evitar um erro de qualquer maneira nessa área tão importante, consulte outros irmãos para orarem junto com você. Se eles também têm a confirmação, então você pode seguir adiante. Atos capítulo 13, versículo 2. Eu leio o versículo 1 também, só para contexto. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui diz o Espírito Santo: apartai-me esses dois para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo já deu o chamado a Paulo e a Barnabé. E falou a esses irmãos reunidos, que estavam orando, servindo ao Senhor, jejuando, falou a eles: agora separai aqueles dois, envia-os para a obra, e eles colocam as mãos sobre eles e os enviam. Então houve claramente a confirmação desses outros irmãos de que o chamamento que esses dois tinham era do Senhor pelo Espírito Santo. Então, se caminharmos por esse caminho, se buscarmos ao Senhor e buscarmos a confirmação da sua vontade, na sua palavra, pelo seu Espírito, com a paz de Deus nos nossos corações e a confirmação do corpo de Cristo com aqueles com quem nós estamos reunidos na nossa localidade, nós podemos estar seguros que estamos caminhando nos caminhos do Senhor. Esse irmão disse para nós jovens: não se preocupe, não fique ansioso com essa situação, porque o bom pastor das ovelhas, ele sabe como guiar as suas ovelhas. Você só precisa seguir a sua voz. A ovelha não precisa saber fazer nada mais, apenas seguir a voz do bom pastor. E o bom pastor te guiará. Esteja plenamente descansado ou descansada nessa área da tua vida. Que o Senhor possa ajudar os nossos jovens a encontrar aquela pessoa que Deus escolheu para você.
com quem vocês juntos poderão servir ao Senhor numa nova unidade, numa nova família, constituir uma nova família e ser uma bênção nesta terra, entre os homens. Voltando então àquela ordem da família cristã normal estabelecida por Deus, também nos tempos do fim. A ordem que eu apresentei e lerei novamente em 1 Coríntios 11, versículo 13, e eu leio também versículo 7. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então eu mostrei que Deus está soberano acima de todos. O Filho, Deus o Filho, se humilhou, se colocou debaixo do governo, da autoridade de Deus. É uma hierarquia de autoridade. Deus Pai, Deus Filho, aí o homem em seguida sendo o cabeça da mulher, então a mulher debaixo da autoridade do homem, do seu marido, e os filhos debaixo da autoridade de ambos os seus pais. É o que a gente vê aqui, só os filhos não são mencionados, mas nós vemos tudo isso no versículo 3. E no versículo 7, o porquê: o homem é a imagem e glória de Deus, e a mulher é a imagem e glória do homem. E essa razão que Paulo explica aqui nesse capítulo, porque ele fala que as mulheres devem cobrir a cabeça com um véu, porque elas são a glória do homem. E elas podem mostrar exteriormente que tem uma autoridade sobre elas. E o homem não deve cobrir a sua cabeça na igreja, no contexto da igreja que essa epístola é escrita, porque ele é a imagem e glória de Deus e exerce a autoridade sobre a sua mulher. Efésios capítulo 5, que é o texto principal dessa parte, e a parte que vamos começar agora é a parte do papel do homem, da mulher e depois dos filhos, dos pais e dos filhos em relação a si, um ao outro, pais e filhos. Então, para hoje, ainda no tempo que nos resta, vamos olhar para a parte do papel do homem, sendo o cabeça da sua família. Efésios 5, versículo 18, nós já lemos: enchei-vos do Espírito, e em seguida, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a submissão que cada membro da igreja, do corpo de Cristo, deve ter em relação aos outros membros. E em seguida, Paulo começa a falar do relacionamento de marido e mulher, começando com as mulheres. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Num dos livros que eu estive lendo ultimamente, eu li o seguinte, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é de fácil convívio. E aquilo me tocou bastante. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é fácil de se conviver com ela. E eu me perguntei, será que eu sou uma pessoa fácil de se conviver? O irmão César também já fez algumas perguntas assim para nós nos examinarmos a nós mesmos. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o que é que vai ser visto no meu relacionamento, dentro do meu casamento, com minha esposa? Se eu sou uma mulher com meu marido? Se eu sou pai para com meus filhos? E os demais com quem eu me relaciono? O que é que vai ser visto se eu estou cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Falta mais 2. As 9 características do fruto do Espírito. Não é que você escolhe um dos 9 e você acha, eu vou me focar naquele um. Eu vou ser uma pessoa alegre, mas você não tem paz, você não tem amor. Não é assim, não. O fruto do Espírito é um só. E ele se manifesta dessas 9 formas. Essas são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é por isso que eu concordo com aquele irmão que escreveu, ou que disse, uma pessoa cheia do Espírito é de fácil convívio. Então, irmãos, Deus colocou tudo numa determinada ordem. O homem e a mulher são iguais em valor para com Deus. Não tem nada de que o homem é mais importante e a mulher é menos. Não tem nada disso na Bíblia. Mas Deus escolheu o homem para ser o cabeça, para ter autoridade dentro da sua família. E Ele escolheu a mulher para assumir a posição de submissão, para representar o corpo. O homem, o cabeça, a mulher representa o corpo. E essas são as posições que Deus deu e o papel, a tarefa, a responsabilidade que Deus deu a cada membro do casamento. Como Deus indica a posição, Ele também dá a função naquela posição. Ele dá o lugar, Ele dá a posição, mas naquela posição Ele deseja que nós funcionemos. E quando nós misturamos estas coisas, nós começamos a entrar em problemas. Quando Satanás começa a introduzir nas nossas mentes, ontem nós terminamos com a necessidade de que nossas mentes têm de ser renovadas. Romanos 12, versículo 1. Nós precisamos de uma mente renovada porque na nossa sociedade, que é regida pelo príncipe desse mundo, Satanás, nossas mentes já foram corrompidas enquanto vivíamos aqui e não éramos ainda nascidos novamente.
Nossas mentes já foram infiltradas por causa do pecado. E é por isso que uma vez que nascemos novamente, começa um processo de renovação da nossa mente. Os nossos pensamentos precisam ser refeitos de acordo com a vontade de Deus. É um processo que não ocorre de uma hora para outra, mas o Espírito de Deus começa a nos dar revelação na medida que ele encontra uma abertura nas nossas vidas para receber a direção do Espírito. Então aqui nós vemos algumas funções do homem como cabeça da sua família. Antes de falar das funções, o que é preciso para o homem? O homem não foi chamado para ser um mandão diante da sua esposa, para ser uma pessoa que diz: você sujeita-se a mim, porque a Bíblia diz que eu sou cabeça, você é o corpo, você tem que ser submissa. Essa não é a maneira de exercer a autoridade, de forma alguma. A submissão da esposa é voluntária, é porque ela enxerga, porque ela vê que essa é a vontade de Deus para ela. Mas não é a exigência do marido que vai fazer com que a esposa seja submissa de acordo com a vontade de Deus. O próprio marido, antes de exigir alguma submissão da sua esposa, vai ter que se submeter debaixo da autoridade do seu cabeça, da sua cabeça. Eu fico confundido, porque a atualizada, se não me engano, diz o cabeça, e essa versão que eu tenho aqui diz a cabeça. Então agora não sei mais se é o ou se é a. Então me perdoem se eu misturo esses artigos aqui, mas eu creio que a mensagem fica clara. O cabeça representa a autoridade e o corpo é submisso à cabeça. O cabeça não exige a submissão, mas ele se submete ao seu cabeça, à sua autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Vai ser muito difícil para uma esposa se submeter a um homem que não se submete à autoridade de Jesus Cristo. Porque ele não vai saber exercer a sua própria autoridade de acordo com a palavra de Deus. E assim se ocorrem muitos problemas nas famílias que temos hoje, mesmo na igreja. Então, algumas coisas que são da responsabilidade do homem como cabeça. Ele é responsável pelo sustento da sua família. Primeiramente, ele é o responsável para trazer as finanças que a família precisa para se sustentar. Nós já vemos isso lá em Gênesis 3, quando o Senhor dá o castigo devido à desobediência do homem e da mulher. Ao homem o Senhor diz: a terra vai produzir abrolhos, vai produzir ervas daninhas, e no suor do rosto você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar na lavoura e você vai ter que se esforçar para ganhar o pão para a tua família. O sustento financeiro. Quando tem decisões para se tomar na família, o homem vai ter a palavra final, essa é a função da cabeça. Ele é a autoridade, ele vai ter que prestar contas à sua autoridade. Então, quando Deus fala com Adão, primeiro com Adão, onde você está? O que é que você fez? Ele tem de prestar contas a Deus. E ele diz: eu estou nu. E o Senhor pergunta para ele: como é que você sabe que você está nu? Porque antes ele já estava nu, mas não sabia que estava nu. Mas depois de pecar, ele percebeu que estava nu. E Deus pediu contas para Adão. Ele colocou Adão
na posição da sua responsabilidade como cabeça. Ele devia ter obedecido a Deus. Então, quando há decisões que têm de ser tomadas na família, não é que o homem vai determinar tudo e dizer: mulher, fica calada, você não fala nada, porque você é submissa. Eu que tomo as decisões aqui. Não é assim. Você respeita a opinião da tua esposa. Você ouve a tua esposa. E você considera diante do Senhor se aquilo que tua esposa diz vem do Senhor ou não. Nós temos exemplos na palavra de Deus que a esposa deu uma sugestão, mas não era de acordo com a vontade de Deus, e ainda assim o seu marido seguiu aquele conselho. Abraão e Sara, por exemplo, que gerou o nascimento de Ismael e gerou muitos problemas após. Ele ouviu o conselho de Sara, mas não fez a vontade do Senhor. E há outros exemplos onde o conselho da mulher era bom e o homem não ouviu. Nós já ouvimos o exemplo de Abigail e Nabal. Então, irmãos, é a palavra final, mas é a palavra que juntos podemos colocar diante do Senhor. E se há alguma desavença, se há algum desacordo entre marido e esposa, então o marido vai ter que tomar a decisão final e se responsabilizar por essa decisão diante de Deus. E é importante esse aspecto, que nós vamos ter de prestar contas a Deus. O homem é o líder espiritual da sua família, a terceira função, como cabeça. Ele é o sacerdote dentro da sua família. Eu lembro ter ouvido anos atrás mensagens do irmão Stephen Cowan sobre liderança espiritual. E eu pensei, bom, provavelmente essas mensagens são para irmãos que são presbíteros, irmãos que têm várias responsabilidades de liderança na igreja, e provavelmente não é para mim. Eu era um novo convertido naquela época. Mas ainda assim eu ouvi as mensagens. Teve uma hora que ele disse assim: cada homem é um líder espiritual dentro da sua própria família. Então, muitos de vocês são líderes espirituais, porque o homem é responsável para ensinar os caminhos do Senhor dentro da sua família, conduzir a esposa e os filhos à vontade de Deus. E nós vemos que aqui mesmo em Efésios, capítulo 6, no caso, que nós vamos estudar mais tarde, que o homem é o principal responsável para a educação dos seus filhos. Ainda que a mãe vai exercer grande parte da educação, em questão de tempo que ela vai usar para educar seus filhos, para criar seus filhos, a mãe vai gastar muito mais horas com os filhos do que o pai. Mas o pai é o principal responsável pela educação dos seus filhos. E esse é um assunto importante para lembrarmos, irmãos, porque tem muitos pais que negligenciam esta responsabilidade na educação dos seus próprios filhos e deixam tudo para a mãe. O mandamento principal, para concluir com essa parte, o mandamento principal para o marido em relação à sua esposa, encontrado aqui em Efésios 5, nesse trecho de 22 a 33, é mencionado 3 vezes: amai as vossas esposas. O mandamento principal para o marido: amar a esposa. Essa palavra amar, no original grego é agape. É um tipo de amor que é caracterizado pelo amor divino. E eu li assim, o significado dessa palavra agape é o amor que procede de vontade e determinação. Além de ser um amor que não
exige em troca. É um amor que dá sem exigir em troca. É o amor de Deus. O amor que Deus deu. Um amor incondicional. Um amor que só Ele pode dar ao marido para com aquele amor amar a sua esposa. É o principal mandamento para maridos: amar suas esposas com um amor incondicional, determinado, que procede de vontade, determinação e que dura para todo o casamento. Para todos os anos do casamento. Um amor que não finda. Esse é o mandamento de Deus para maridos em relação às suas esposas. E como o tempo está acabando, irmãos, nós não vamos agora entrar nos detalhes desse amor. Vamos olhar para isso mais tarde. Nós vamos agradecer ao Senhor pela ordem que Ele estabeleceu, pela graça que Ele dá àqueles que respeitam a sua ordem, e pelo amor que Ele revelou para conosco, o amor que Ele deseja ver nas nossas vidas, nos nossos casamentos. E nós damos graças ao Senhor, porque Ele enviou o Seu Espírito para encher nossas vidas e para nos conduzir nas decisões importantes que nós temos de tomar. E espero que possamos receber alguma ajuda desses princípios que a palavra de Deus nos ensina, nas decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos aprender de Ti, como seres humanos que, por natureza, temos nossas mentes corrompidas, que somos tentados pelo pecado e que éramos filhos da desobediência e da ira. Mas Te damos graças, Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, pelo Seu amor que nos comprou, que nos resgatou, que nos transformou. Te agradecemos porque o Espírito Santo foi derramado sobre nossas vidas e está dentro de nós. E queremos expressar o desejo de ser cheios do Espírito Santo, de viver uma vida que é agradável a Ti, de nos colocar debaixo da Tua autoridade e permitir que Tu governes nas nossas vidas. E em relação ao casamento ou à formação de um novo casamento, nós pedimos que conduzes a cada um de nós para sermos, Senhor, testemunhas do Teu amor, da Tua graça, da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Te damos graças e Te oramos. Amém, Senhor. Amém.